E aí, turminha? Mais uma aula chegando aqui no canal História em Retalhos. E hoje nós vamos ter a nossa aula de Sociologia. Sociologia que nós vamos discutir hoje, saber o que está perto. Quem é que sabe o que está perto? Ainda mais agora, gente, em tempos tão difíceis como esses que nós estamos vivendo. Quem sabe o que está acontecendo ao seu lado, na casa do vizinho, no seu bairro, né? Então, nós precisamos estar refletindo nesse momento aí a respeito desse assunto, tá? Aí, nesse primeiro slide, a gente tem, né, uma imagem de uma movimentação aí, a população insatisfeita, né, na região de Atenas, na capital da Grécia, reivindicando que o governo estabeleça um acordo com os líderes da zona do euro, né? Então, pode ser uma manifestação ou um movimento com base em algum problema econômico, pode ser uma manifestação também com base em movimentos relacionados à questão da saúde, à política, à educação, enfim. Vários são os motivos que podem fazer, né, que uma sociedade se mobilize, certo? Bem, e saber o que está perto, gente, nós vamos estar provocando vocês a refletir a respeito disso em sociologia. Como nós falamos aí que a sociologia ela nasceu na segunda metade do século XIX, né? Então finalzinho do século XVIII para o XIX, e ela surgiu no momento em que a vida em sociedade já passava a enfrentar alguns problemas, né? A relação dos grupos já começava também a ter alguns arranhamentos aí. A formação de instituições, o exercício de poder, as manifestações e as experiências culturais já estavam também, né, se intensificando. Mas e a sociologia? Ela é uma ciência historicamente recente. Por que então dessa defasagem, né? Por que desse problema da sociologia, né? Ela surge nesse contexto aí, logo após a Revolução Industrial acontecer, a Revolução Francesa acontecer, e ela provoca mudanças significativas na sociedade em todo o mundo, né? Provoca expectativas, provoca incertezas nas pessoas, então ninguém mais sabe exatamente o que vai acontecer. Provoca insegurança nas pessoas, nos grupos, nas instituições, ninguém sabe como é que vai se dar a organização política, como é que vai se dar a organização então do trabalho, do pagamento, das relações aí de grupos, né? Burgueses, de grupos proletários, de grupos religiosos. Então, existe uma preocupação intensa com relação a esse desenvolvimento da sociedade aí a partir de agora, certo? Então, nós vamos ter então, a partir de aí, o surgimento da ciência, da sociologia, como compromisso de responder a essas estavam vivendo na cidade e até mesmo no campo. Então, para o contexto urbano e para o contexto rural, todas essas diferenças, todos esses desequilíbrios aí começam a fazer parte, né, das reflexões, das preocupações dessa sociedade. Então, nós temos aí uma imagem a respeito de um bairro pobre de Londres, né, que mostra como é que essa sociedade, ela vivendo também na cidade, é uma sociedade que ainda está desorganizada. Muita gente em pouco espaço, né, com muita desordem, com muita, né, bagunça para ser ainda resolvida, certo? Então, esse ambiente urbano passa a ter diferenças, né, e distâncias. Então, a gente observa aí na imagem aí um prédio,
né, um grupo mais favorecido da sociedade atual, e do outro lado a gente tem uma favela. Então, a diferença, ela começou a partir justamente, né, desse final da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, tá? As desigualdades das moradias, as injustiças, né, o aumento populacional que vai ser cada vez maior no ambiente urbano. Então, existe uma correria para o centro das cidades em busca de trabalho, né? Então, a sociologia é a ciência que vai ser desafiada para compreender e para explicar essas diferenças entre os diferentes grupos, né? Para tentar entender e tentar auxiliar as pessoas nesse convívio mais harmônico, né? Então, dentro dessa sociedade moderna, né, esse trabalho da sociologia vai se tornar cada vez mais importante e necessário. E aí agora nós temos então que compreender a existência de uma noção de diferença em palavras aí que vão fazer parte aí do nosso contexto a partir de agora. Diferenciação, distinção e desigualdade. Essas 3 palavrinhas são importantíssimas para a sociologia. E nós começamos a perceber que elas vão fazer parte, né, dessa sociedade moderna com muita força, né? Então, a diferenciação, ela ainda hoje continua acontecendo, né? O preconceito, ele continua acontecendo, né? Olha o caso que aconteceu agora durante os últimos dias com relação ao menino Miguel, né? É um problema que gerou um outro, né? Então, a diferenciação, o preconceito que vão se desdobrando aí nessa sociedade moderna vão ser temas clássicos da sociologia. É uma das principais motivações, né, que vão fazer com que nós busquemos na sociologia as respostas, certo? Então, alguns exemplos de diferenciação. A desigualdade de gênero. Então, até hoje nós temos no mercado de trabalho mulheres que continuam ganhando menos do que os homens na mesma profissão. E aí a gente se pergunta por que isso acontece, né? Então, quais são os caminhos para se modificar isso? A sociologia, ela vem como apoio a essas reflexões, a esses desdobramentos de pensamento. Discriminação também por idade. Então, quantas vezes nós também percebemos, ouvimos as pessoas falando de forma discriminatória: ah, mas fulano é mais velho do que não sei quem, né? Como é que deve ser por interesse que está namorando, que casou, né? Porque um tem uma diferença de idade grande com relação ao outro. Então, isso é também um motivo de reflexão e de pensamentos aí a serem analisados também pela sociologia. Diferenciação por grupos étnicos, tá? Essa diferenciação por grupos étnicos, ela aconteceu no Brasil e acontece até os dias de hoje com relação aos indígenas e aos negros, né? Então, muitas vezes nós percebemos nos olhares, nos comentários das pessoas: oi, fulano, aquele ali é um índio, aquele ali, olha como aquele negão, né? Então, isso aí, né, esse tipo de comentário, as brincadeiras, as piadinhas, elas também, né, são atitudes que revelam essa diferenciação, essa distinção, o preconceito de parte da nossa sociedade para com esses grupos, tá? Então, nós também temos esses temas aí como temas norteadores aí das pesquisas em sociologia. Outra questão aí também que leva ao estranhamento e à intolerância, muitas vezes, de algumas pessoas na nossa sociedade, está com relação à religião, né? As religiões diferentes, aquelas que são menos aceitas, menos conhecidas, elas sofrem casos de preconceito. E as pessoas que são adeptas a essas religiões também, né? Então, acaba sendo maltratada, sendo alvo de piadinhas, de conversas, de brincadeiras de mau gosto, né? E isso se reflete em vários momentos, em vários espaços na nossa sociedade, né? Então,
quando a gente se propõe a discutir sobre esse assunto, a gente abre os nossos horizontes a pensar de forma diferente, tá certo? Bom, e o que nós temos ainda a respeito disso, tá? A crítica do tempo atual. Então, essa crítica do tempo atual diz aí que as ciências sociais e principalmente a sociologia sempre estiveram atentas aos problemas urgentes e às situações de crise, né? Então, esses problemas urgentes, essas situações de crise são essas que acontecem no dia a dia e que estão acontecendo a todos os instantes e que fazem parte, sim, dos estudos de sociologia, tá? Essa é uma das razões pelas quais dizemos que a sociologia ela desenvolve o senso crítico e a capacidade de análise e o aprendizado. Então, tudo que faz parte do nosso cotidiano faz parte dos assuntos de sociologia, tá? Tudo que acontece na nossa sociedade, seja essa sociedade de hoje, como aquela que passou há 10 anos atrás, a que passou há 50 anos atrás, é alvo, né, de análise, de aprendizado para a sociologia, para nós desenvolvermos o nosso senso crítico, tá certo? Outra questão aí que eu acho muito importante a gente ficar atento, e hoje a gente tem muito aí que ficar atentos a essa questão, e a sociologia não foge disso, está com relação às questões econômicas e às questões políticas, né? Então, o progresso econômico, por exemplo, amplia o conforto e o bem-estar, mas deixa os seus deserdados. Então, a sociologia, ela vem também tratar dessas questões, vem trazer essas discussões, né? Até que ponto a economia, ela é boa, né? Ela vai nos trazer benefícios e até que ponto nós temos os malefícios, certo? Na questão política, a gente vai ter aí mais para frente também um capítulo que a gente vai falar a respeito disso. Não é papel da sociologia, nem das aulas de sociologia, falar de partido A ou de partido B, ou de candidato A ou de candidato B. Não é isso. Mas é o quê? A gente compreender os contrastes, compreender os fenômenos, compreender esses efeitos que existem sobre o papel da política na nossa sociedade hoje, tá? Então, isso é, né, papel e assunto de sociologia para nós tratarmos, tá? Mas, ainda a respeito aí dessa questão aí da sociologia, fazendo aí o seu papel de crítica do tempo presente, nós trouxemos aí economistas alinhados a Adam Smith, né? Os que vão defender as linhas de pensamento do capitalismo liberal. Adam Smith foi um grande economista e inglês, se eu não me engano, e que ele vai escrever, né, nos livros dele a respeito das vantagens, né, de se ter uma sociedade capitalista. E ele defende que as sociedades elas se formaram motivadas por uma inclinação de todos os indivíduos pelas atividades econômicas de comprar e de vender, né? Então, todos nós vamos estar movidos, vamos estar inclinados ao pensamento de comprar e de vender alguma coisa, tá? E para ele, o livre movimento de pessoas e produtos, da circulação de bens, da troca de mercadorias, contribuíram para o progresso e o bem-estar cada vez maior das populações. Então, comprar e vender, segundo Adam Smith, foi ótimo, né? Trouxe o progresso, trouxe o bem-estar, a população adora e essa ideia vai ser contrariada por outros pensadores, né? É o caso aí, né, do pesquisador Karl Paul Polanyi, tá? Ele acredita que o progresso econômico ele amplia o conforto e o bem-estar, mas deixa os deserdados. Ele é um homem preocupado com esses contrastes. Se a economia traz esse progresso, traz também os malefícios, traz também as coisas negativas. E aí, para o pensamento de Polanyi, o mercado liberta, mas também aprisiona. Ele emprega, mas também retira as pessoas do emprego. Ele expõe, né, uma variedade de produtos
e lembra outras pessoas de que eles não têm como comprar esses produtos, que eles estão fora da vida econômica, né? Então, para Polanyi, o capitalismo ele vai ter esses problemas sim, tá? E a gente precisa estar atentos aí a pensar a respeito disso. Então, na sociologia, o pensar e o perceber tornam-se importantíssimos, né? E a sociologia ela vem nos ajudar a refletir sobre as opiniões que nós temos, e cada um tem direito a ter e a expor a sua própria opinião, tá? E nós estamos aqui para respeitar todas as opiniões, mesmo aquelas que eu não concorde, tá? Ela nos ensina também a suspeitar de nossas certezas mais arraigadas. Então, nós não devemos pensar assim, não, eu tenho certeza absoluta, eu penso assim, nunca vou mudar meu pensamento. Por quê? Porque mais adiante a gente pode pensar de uma outra forma, a gente pode estudar, a gente pode vivenciar outras experiências e a gente reformular aquele pensamento que a gente tinha antes, tá? É um campo de conhecimento que modifica a nossa percepção do dia a dia e assim contribui para alterar a maneira de vermos nossa vida e o mundo que nos cerca. A sociologia ela trata daquilo que nós já sabemos de uma maneira que nós não conhecíamos antes. Então, há muitas formas diferentes de compreender o que é sociedade, mas como há muitas maneiras de fazer sociologia, tá? Então, a sociologia ela não é uma porta só, ela possui várias portas, então você abre a porta e faz o caminhar do seu pensar, faz o caminhar, né, da sua opinião, da sua percepção, você vai construir, tá? E aí nós vamos fazer isso aos poucos, tá? Cada um no seu ritmo. E aí a gente tem então, né, a utilidade. Então, para que mesmo se estuda história, né? A gente tem aí uma imagem aí de uma instalação de um artista que queria fazer as pessoas pensarem a respeito das mudanças climáticas do mundo, né? Então ele fez uma representação aí de um relógio de gelo, desafiando aí o nosso tempo, que faz parte do programa dos estudos de ciências sociais e a economia global, chamando as pessoas a pensar nisso. Então, da mesma forma, né, que as nossas camadas polares elas estão se derretendo, elas estão sendo destruídas e estão sendo minimizadas, o Sol vai acabar com esse relógio, né? Vai acabar com esses blocos de pedra, de gelo e vai se perder. Então, a sociologia ela precisa, né, trazer essa reflexão, essas discussões, fazer com que as pessoas pensem, parem, analisem, né? Essa imagem aí dessas pessoas ao redor dessas pedras, elas, com certeza, elas estão ali debatendo, analisando, discutindo, pensando, poxa, mas a gente não fez nada, a gente está fazendo tão pouco, o que vai acontecer? E isso é para a gente poder, né, se nortear para novas ações, certo? E da Europa do século XIX ao Brasil do século XXI? O que nós temos então? O século XXI não eliminou os problemas encontrados no século XIX. No entanto, muitos deles foram enfrentados com ganhos substanciais. Trata-se de conquistas da sociedade e da sociologia. Entre as políticas que resultaram da movimentação da sociedade, destaca-se a legislação trabalhista, que protege mais os trabalhadores. Então, essa daí foi dos ganhos aí que nós tivemos na sociedade e que a sociologia nos ajudou e nos ajuda até hoje a refletir a respeito disso, né? De buscar as leis, de buscar as melhorias, de proteger os trabalhadores. A justiça, que garante os direitos civis a grupos que antes nem sequer podiam reivindicá-los, né? Então, olha como é importante isso, nós sabermos que nós temos órgãos, embora órgãos que demorem a dar a resposta, a nos dar
essas garantias de direitos, mas temos órgãos para poder acionar, para poder buscar, né, os nossos direitos aí reivindicados. Direito à educação, estendido a um número cada vez maior de pessoas. Então, mesmo com todas as dificuldades que nós temos direito à educação, né? Qualquer um dos pais ou dos avós aí de vocês podem falar perfeitamente disso, como era difícil no passado se chegar até uma escola, se ter acesso à escola. Então, hoje a gente tem uma melhoria, né? E essas melhorias, elas ainda precisam ter ainda muito mais, né, a fazer para que a gente realmente consiga melhorar esse direito. Mas já temos. Os progressos na área de ecologia. Então, quantas coisas nós já conseguimos conquistar com relação aos problemas ambientais, né? Então, esses ganhos, essas conquistas que a sociedade possui, elas foram sendo alcançadas através da movimentação, através do senso crítico. As pessoas começaram a pensar e a refletir sobre o que precisavam fazer para mudar a situação em que estavam, né? Não aconteceu e não foi dado de mão beijada para ninguém, tá certo? Bem, e quais foram então os pontos principais da nossa aula hoje, né? Já terminando a nossa aula? Uma das grandes perguntas que a sociologia procura responder é possível a vida em sociedade? E aí? Deixem nos comentários aí o que você acha que é mais difícil, né? Nessa vida em sociedade que nós temos hoje, tá? A sociologia serve para nos ajudar a desenvolver a capacidade de análise crítica a respeito daquilo que nos cerca. Então, nós precisamos da sociologia para nos capacitar, né? Para nos preencher, né? Preencher de possibilidades de ação, certo? Então, isso é importante. E o destaque final: a sociologia nos ensina a pensar a respeito dos problemas que estão ao nosso redor. No entanto, nós mesmos vivemos as situações sobre as quais devemos refletir. Portanto, somos ao mesmo tempo quem estuda e quem vive as situações que queremos estudar. Em parte, somos modificados pelo que acontece e em parte modificamos o que está perto. Então, é exatamente isso que a gente precisa prestar atenção. Nós estamos estudando, mas nós estamos vivendo. E aquilo que nós estamos vivendo, nós podemos modificar, podemos mudar, principalmente, né, na perspectiva de melhorar para as outras pessoas no futuro, para que eles tenham uma vida melhor ainda, né? Então, essa é o papel da sociologia na nossa vida, tá? E aí vamos finalizar então com a nossa atividade, né, no livro de Tempos Modernos, na página 37 e 38, tá? E aí em breve a gente vai estar retornando aí para as nossas discussões, para a correção das atividades, tá certo? Um beijinho para vocês, fiquem com Deus, né? Quem curtiu aí o nosso vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve no nosso canal e fique atentos aí para os próximos trabalhos nossos, tá certo? Um beijo no coração, #quarentena se estuda, #fique em casa. Tchau, tchau, gente, até a próxima.